Olá, eu sou a Diandra. Eu sou a Gil. Esse é o Entre Elas. E agora, roda a vinheta! Gente, vocês estão há muito tempo pedindo pra gente vir aqui no canal contar pra vocês como foi a nossa experiência e como a gente chegou à decisão de irmos morar juntas. Então hoje a gente vai contar pra vocês de como a gente chegou nesse ponto. Quer começar a minha vida? Como que começou? Antes de começar, já vou pedir pra vocês seguirem a gente no Instagram. A gente tá tentando compartilhar mais coisas da nossa vida lá, tá? Então bora pro vídeo agora. Tá, pra quem não sabe, a gente deve morar juntos já há uns 3, 4, quase 4 anos. Desde maio de 2016, é o que eu lembro. É? Ah, tá. Uhum. Então vai fazer 4 anos ano que vem. Ano que vem. Ah, tá. Então a gente deve estar morando... Deve estar morando 3 anos junto. É que a gente não conta muito. Então, foi um processo meio doloroso. Podemos dizer começo, assim. A adaptação assim, é com certeza dolorosa. E o que levou a gente a morar junto? Foi problemas familiares, assim. Eu morava com a minha avó na época, né? Eu tinha quantos anos que eu tinha? 22? Eu tinha 22 para 23 anos. E aí a gente resolveu... A gente tava namorando há alguns meses só, a gente tava bem pouco tempo junto, não tinha nenhum ano. E aí a Gil tava com problema em casa, eu tava com problema em casa, aí a gente falou, vamos morar junto. A Diandra tinha bem mais conflitos na casa dela com a uma dela. Eu na minha casa eram só aqueles conflitos normais, assim, de família, só que eu já tava tão estressada com aquilo, eu não queria mais. E a minha mãe também incentivou muito, porque ela viu que tava desgastante, assim, pra todos da família, assim, aquelas picuinhas chatas. Aí a mãe incentivou muito a gente a ir morar sozinha. Eu tive total apoio da minha mãe, ela ajudou a gente a procurar a casa. Aí meu pai também ajudou, né? Eu não morava mais, eu não moro com meus pais desde os 18 anos, se não me engano. Mas eu tava morando com a minha avó. Então, a minha mãe acabou ajudando a gente a procurar a casa, meu pai acabou encontrando uma kitnet pra gente. A gente foi visitar e a gente odiou. Tipo, odiou muito, assim. Foi muito triste, triste. Porque, assim, a primeira kitnet que a gente morou, quem lembra da gente lá do começo do canal, era aquela kitnet toda azul, que era minúscula, muito pequena. Eram 2 cômodos, era só o quarto, a cozinha, daí tinha uma lavação muito pequena e um banheiro muito pequeno. E era muito pequeno, não tinha janela direito, era horrível. Tinha 2 janelas de basculante, né? A não casa ventilava. toda, então não ventilava. E aí pegava sol na parede principal o dia inteiro, então era um mini forno aqui lá. A gente dormia com 2 ventiladores e morria de calor. Sem coberta, sem lençol, sem nada, assim, deitado na cama, rezando pra tipo, não morrer de calor. Daí a gente tava uns 8 meses namorando e a gente falou, cara, tá insuportável, não dá pra manter assim, a gente se gosta, a gente se quer bem, vamos morar junto? Meteu uma cara e foi. Meteu uma cara e a gente foi, beleza. Encontrei uma kitnet, a gente foi olhar, a gente odiou. Muito. E aí a gente pegou, saiu lá da kitnet e a gente foi lá pra casa onde eu morava. Depois de visitar, Aí a gente foi lá pra casa onde eu morava, a gente estacionou o carro na frente da casa e ficou, acho, umas 2 horas conversando, né? Conversando, chorando. Um monte. A gente conversou sério, é isso que a gente queria. A gente começou a pesar os prós e os contras, falando que o relacionamento podia desgastar, podia acabar. E tava muito com bom. muito medo disso acontecer, né? Porque a gente se gostava muito já. Eu acho que eu já te amava muito. Já me amava, né? Desde o começo, assim. Mas, então, assim, eu não queria que aquilo lá acabasse. Tava muito bom, muito bom. Então, assim... medo, né? Um medo. E, tipo, assim, eu não me mantinha com meu dinheiro, nem as minhas contas, morando com alguém. E eu tinha medo de não dar conta de tipo, conseguir pagar nada, sabe? Eu acho que um dos principais medos era que acabasse o relacionamento, que fosse uma merda. E não dar conta de pagar as contas, né? E assim, a Diandra, antes do nosso relacionamento, ela já foi casada com outra menina por 3 meses e não deu certo, né? Enfim, só que eu nunca tinha saído da casa dos meus pais. A Diandra já não morava mais com os pais dela, não morava sozinha, né? Mas já não morava mais com os pais delas. E eu sempre, tipo assim, eu ainda morava com a minha mãe. E eu era um grude, assim, eu e minha mãe era bunda, sabe? A gente não se largava. Então, assim, eu tinha tava muito preocupada, tinha muito receio de sair de casa e dar tudo errado, e depois eu ter que voltar pra casa. E era um desafio muito grande pra mim. E uma questão que pesou também era o financeiro. Quando a gente foi morar junta, eu tinha um valor guardado na minha poupança
que foi o suficiente pra gente comprar móveis que faltava. Porque eu já tinha uma parte por causa do casamento anterior, né? E assim, uma coisa que pesou muito, que foi assim, não, tá, beleza, a gente tá se programando pra ir morar juntas, só que tem uma coisa impedindo. Naquele ano, eu acho que eu ia começar a faculdade. E a faculdade de Direito, na época era 840 mensalidade, eu recebia a pensão do meu pai e tinha o meu salário. Só que mesmo com esses dois valores, eu não conseguiria manter a faculdade em uma casa. Então, assim, eu tentei bolsa. E se eu conseguisse a bolsa, a gente iria morar juntas. Se eu não conseguisse a bolsa, então a gente ia ter que prolongar um pouco esse sonho até que eu conseguisse. Eu já nem lembrava mais disso. Aí assim, como eu trabalhava em mercado, a Diandra, que fez o meu cadastro na bolsa do ProUni, pra eu tentar. Eu tive uma nota muito boa no Enem, eu passei pelo Enem, tive nota boa na prova e na redação foi o que me conseguiu ter o ProUni. Hoje eu tenho o ProUni bolsa integral, graças a Deus. Então, assim, eu não pago a mensalidade da minha faculdade. E eu acho que é só por isso, não só por isso, óbvio, mas é um dos principais motivos que permitiu que a gente morasse junto, porque o financeiro de manter uma casa, ainda mais começando do zero, né? Só que assim, aí eu consegui essa bolsa e eu tinha aquele valor guardado na minha poupança, que era um valor bom pra começar. Então a gente foi lá e comprou móveis que faltava. Foi no N99, comprou vários utensílios pra casa que precisava. Móveis em si a gente nem comprou nada. A gente comprou fogão, a gente comprou a geladeira, que eram os principais que faltavam. Móvel em si, eu já tinha cozinha, eu tinha cozinha, eu tinha muita coisa já. Aí o guarda-roupa eu trouxe da casa da minha mãe, né? A gente aproveitou tudo que a gente já tinha e comprou coisas essenciais que faltavam. A máquina de lavar, eu não lembro. A máquina de lavar a gente tinha uma, aí não funcionou, depois... Daí a gente comprou uma? Daí a gente ganhou emprestado da minha uma, dela deu pra gente. Então, assim, a gente teve ajuda, assim, a nossa família foi crucial, cara, foi muito importante. A gente sabe que, assim, foi um pouco atritoso a saída das duas de casa, assim, apesar da mãe da Gil ter incentivado. Sempre é ruim se despedir de um filho e tudo mais, né? Mas, assim, eles ajudaram muito a gente com tudo, ajudando a encontrar móveis, a encontrar o lugar. Assim, a gente é muito grata a eles, porque sem eles talvez isso nunca teria acontecido. Assim, cada um ajudou da forma que melhor podia, sabe? Assim, que tava Meu pai e minha mãe fizeram a mudança numa caminhonete minúscula, tipo... Claro, a gente não tinha muita coisa também, né? Isso é bem interessante falar que a mudança não botei o dedo em nada. Porque como eu trabalhava em mercado, eu não trabalhava domingo, então domingo era o que eu podia fazer. Só que a Diandra fez a mudança com a família dela a semana inteira. Então, de segunda a sábado, eu trabalhando, né? Porque ela conseguia sair, eu precisava ir pra aula também. Então ela saía do trabalho e ela ia fazer a mudança. Ela pegava o carro, ia lá na casa da minha mãe, pegava as coisas e levava pra kitnet. Ia lá na casa dela, ela pegava as coisas e levava. Então, tipo assim, eu não ajudei em nada praticamente. O que eu ajudei foi na organização dentro da casa. Mas assim, de levar móveis, eu não lembro de ter ajudado a carregar um móvel pra dentro da kitnet. Né? Quem me ajudou a fazer a mudança foi meu pai e minha mãe mesmo, né? E meu irmão. Mas, assim... É que também não tinha como, né? Mas a gente se virou sozinha e depois a Gil só entrou. A gente se mudou e aí, como toda mudança, a gente bota tudo em caixas enormes e fica, né? Até tu arrumar. Então, assim, a gente colocou a cama no quarto, o guarda-roupa e encheu de caixas. Até porque a casa era minúscula, não tinha muita opção de lugar pra deixar as caixas. Então, eu tenho rinite alérgica e, assim, na primeira noite... Eu tive uma das piores crises da minha vida. Eu acordei umas 4 horas da manhã, toda inchada, chorando, assim. E aí a gente saiu na primeira noite na farmácia comprar remédio antialérgico, porque eu tava morrendo. Sorte que aqui na nossa cidade tem uma farmácia que é 24 horas. É que, pra quem não sabe, a gente mora numa cidade muito pequena. Não tem nem 100 mil habitantes aqui em Santa Catarina. Então, assim, a chance de ter algum lugar pra tu poder pegar um remédio nesse horário. E por sorte tinha, então a gente foi... Cara, a gente precisou levantar, ir lá... comprar o remédio. Eu não sabia dirigir, eu não tinha nem idade pra ter carteira na época. Eu tinha 17 anos, gente, quando eu saí de casa. Sim. Então, eu não tinha idade pra ter carteira, senão eu tinha levantado, tinha deixado ela em casa, eu tinha ido buscar remédio, mas tadinha, ela, muito mal, precisou sair de casa. Não enxergava, eu tava inchada, com o olho bem pequenininho. Pecada, é verdade. Mas, assim, aquela kitnet... A gente sofreu muito lá, não foi bom, assim, a Gil levou uns 3 meses pra se adaptar, porque ela saiu de uma casa onde ela tinha tudo pronto, pra uma casa onde ela precisava fazer as coisas, não só ela, óbvio, a gente fazia tudo junto, né, mas assim, as responsabilidades eram 3 vezes maior, então assim, pra ela o baque foi muito, muito forte. A gente, assim, entrou naquela meia crise, assim, não foi meio uma crise, mas a gente ficou meio mal, porque ela demorou muito pra se adaptar, enquanto eu já tava, ok, tá, a gente mora sozinha, e aí, vamos continuar a vida, né?
Sim. Tá, e daí fica então um conselho, né, pra quem quiser casar, morar junto, juntar as escovinhas. Cara, tem que pesar muito os prós e os contras, e a gente fez isso e a gente viu que tinha muito mais prós do que contras, mas assim, nem pra todo mundo é assim. É uma responsabilidade muito grande, não é brincar de casinha. A gente até hoje, assim, tem coisas que a gente ainda bate de frente, tipo assim, são duas personalidades muito fortes morando juntas. Então tem que pesar tudo muito bem antes de dar esse passo, né? Sabe, muita gente achou que pela casa nova, que essa casa foi comprada. Não. Gente, essa casa é alugada, só que assim, custo-benefício dessa aqui é muito melhor que a casa de madeira. A nossa saúde aqui vai se tornar muito melhor nessa casa. É mais saudável para os gatos, porque eles não têm acesso à rua, tá? Quem viu o vídeo da minha rotina viu que a gata saiu na calçada, mas ela não sai pra rua em si. Vai esses 2 metros e ela nunca sai. Só fica dentro de casa, então não se preocupem, elas não têm acesso à rua, elas são bem educadinhas e, cara, é tudo muito lindo aqui. A gente tá muito feliz aqui, gente, de verdade. Então foi um resumão, assim, do que fez a gente ir morar junto, basicamente. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo relacionado a isso de vida de dona de casa, de desafios que a gente possa ter enfrentado indo morar juntas, coisas que vocês querem saber nesse sentido, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários que se a gente puder, tiver ao nosso alcance, a gente vai gravar, vai contar pra vocês, ou histórias que vocês queiram saber, tá bom? Então deixa aqui embaixo nos comentários. Sugestões são muito bem-vindas, a gente agradece por ter assistido até aqui. Se tu não é inscrito no canal, se inscreve no canal. É só descer a tela aqui embaixo e clicar no botão inscreva-se. Não esquece de deixar o teu like, de compartilhar com seus amigos se tu se sentir à vontade e deixa o teu comentário, por favor. E se tu estiver pensando em casar, deixa aqui no comentário também que a gente quer saber. Ou manda esse vídeo pra né? Já é uma forma de dar uma indireta. Mas é isso aí. Um beijo. Tchau!